Senhor, meninas, paz do Senhor Jesus. Vamos continuar nossa jornada com a leitura do livro de Esther. E hoje é 28 de dezembro e nós vamos ler o capítulo 9, o capítulo da decisão, o capítulo aonde a história tomou outro rumo. No 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isso é, entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, naquele exato dia, os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente. Dessa expectativa, os judeus dominaram aqueles que o odiavam. Os judeus se reuniram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para erguer a mão contra aqueles que procuravam o seu aniquilamento. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos, e todos os príncipes das províncias, satrapas, os governadores, administradores dos negócios do rei, cooperavam com os judeus, porquanto grande era o temor que se lhe alimentava entre os judeus em relação a Mardoqueu. Mardoqueu exercia forte influência no palácio real. A sua fama se espalhou por toda a província e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Os judeus feriram todos seus inimigos a golpe de espada, matando-os, aniquilando e fizeram o que desejaram com os que o odiavam. E os judeus mataram, eliminaram 500 homens da capital de Suzã. Também mataram Passadanca, Dalfon, Aspata, Porata, Dália, Aridata, Farmasta, Aridai e Fazeta. Os 10 filhos de Amão, filho de Amedata, o grande inimigo dos judeus, mas não colocaram as mãos nos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que informou a rainha Esther. Os judeus mataram e aniquilaram 500 homens, e os 10 filhos de Amã na capital Suzã, que terão feito nas demais províncias do rei. Agora, pois, qual é a tua petição? Pede-me e será igualmente atendida. Qual é o teu desejo? Dize-me, e ele te será concedido. Então lhe declarou Esther: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o mesmo decreto real de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam expostos a toda gente pendurados na forca. O rei aqueceu e imediatamente deu ordem, para que assim se anunciado publicamente em Suzã. Os 10 corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã juntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Suzã. Todavia não tocaram em seus bens. Entretanto, os demais judeus que viviam nas províncias do império da mesma forma se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos. E exterminaram 75.000 homens dos que o odiavam, mas não se apossaram de qualquer dos bens dos seus inimigos. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram.
e fizeram dessa data um dia memorável de festa e júbilo. Os judeus da capital Suzã, contudo, tinham se reunido no 13º e no 14º dia e no 15º dia descansaram, e deles fizeram um dia memorável de banquetes e muita alegria. Por esse motivo, os judeus que viviam em vilas e aldeias comemoraram o 14º dia do mês de Adar como um dia de banquete, honra e júbilo, um dia em que se serviam porções de alimento e presente uns aos outros. Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou carta a todos os judeus de todas as províncias do rei, tanto as mais próximas como as mais distantes do reino, e ordenou-lhe que todos os anos lembrassem, guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, porquanto nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Judeus livraram-se dos seus inimigos nesse mês. A sua humilhação e tristeza tornou-se em honra, júbilo, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhe recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como nos dias de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes, de ofertas aos pobres. E assim os judeus passaram a observar a tradição de realizar aquela celebração conforme Mardoqueu lhe havia prescrito, pois Amã, filho do Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-lo. Para tanto havia lançado isso é a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. No entanto, quando esses súditos planos chegaram ao conhecimento do rei, por intermédio dele, Esté deu ordens expressas e por escrito para que a intenção maligna de Amã para com os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Por isso aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, por causa da expressão pur, considerando tudo o que estava escrito na carta, o que tinha visto e o que tinha de fato acontecido em todo o reino. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que ele e seus descendentes, todos os que se tornassem judeus, não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias memoráveis, exatamente na forma estabelecida, descrita na carta, e uma dessas datas certas, esses 2 dias serão lembrados e guardados em cada família, e todas as gerações, em todas as províncias da cidade. Esses dias de Purim não seriam revogados jamais. Entre os judeus e seus descendentes haveria de lembrar e celebrar para sempre. Então a rainha Hadassa, Esté, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira acerca da celebração de Purim. Mardoqueu enviou cartas a judeus das 127 províncias do Império de Assuero, desejando-lhe paz, segurança, prosperidade, confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas exatas, determinada conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esté havia estabelecido e decretado para si, mesmo para todos os judeus, para os descendentes de toda a geração, e acrescentou as observações sobre tempos de jejum, lamentação e preparação. A ordem expressa da rainha Esté confirmou todos os regulamentos do Purim, e todas as instruções foram escritas em um livro de registro histórico. Amadas do Eterno, chegamos ao capítulo 9, e esse capítulo 9 me lembra exatamente a data comemorativa na qual nós estamos essa semana, o Natal, aonde enviamos saudação de bênçãos e prosperidade, trocamos presentes, arrumamos a casa, celebramos, vamos às ruas.
O povo se reúne, famílias celebram. Isso não te lembra aquele dia em que a sorte do judeu mudou? Isso não te lembra a alegria que tomou aqueles corações naquele dia? Eu quero dizer para você que quem enviou cartas e decreto ao teu respeito vai ter que ver você escrevendo cartas e decreto e enviando a povos e nações. Isso mesmo. O Senhor te levantará como escritora de sorte sendo mudada. Ei, Radassa, você foi chamada para revogar decretos de morte, decretos de sentença contra vidas, resgate daqueles que estão em cativeiro. A tua escrita, a tua voz vai alcançar vidas e muitos vão celebrar. Te prepara, há um governo sendo estabelecido em favor da tua vida hoje. Nos encontramos no próximo capítulo, no último capítulo desse livro. Nós estaremos celebrando bênçãos e vitórias.